Então veja assim, esse tema, ele é um tema super importante e é um tema relativamente complexo, na verdade, na neuropediatria, né, que é a depressão na infância. Por quê? Porque quando a gente pensa em depressão, num quadro depressivo, num transtorno depressivo, a gente já imagina o quadro no adulto. E o quadro nas crianças, ele pode ter algumas particularidades que às vezes dificultam muito o diagnóstico. Um primeiro aspecto que a gente não pode esquecer é os sintomas que compõem o quadro depressivo, eles têm que ter uma duração no tempo. Por quê? Porque o indivíduo que está triste, ou um indivíduo que está experimentando luto agudo, nós não podemos chamar isso de depressão. Então, a depressão, aquelas manifestações comportamentais, elas têm que ser de longa duração, elas têm que ter duração em meses, né? Qual que é o primeiro sintoma que é obrigatório? O óbvio, o humor deprimido. Então, em grande parte do dia, em praticamente todos os dias, esse indivíduo ele precisa ter um humor deprimido. O que tem que tomar muito cuidado é que em crianças e muitas vezes em adolescente, não é humor deprimido, é humor irritável. Então, uma criança ou um adolescente jovem que tenha um humor irritável, grande parte dos dias, em praticamente todos os dias, a gente pode pensar num transtorno depressivo, né? Um outro aspecto muito importante é que há uma diminuição muito grande do interesse ou do prazer por coisas que antigamente davam prazer àquele indivíduo. Então você imagina uma criança que subitamente ela perde o interesse pelos amigos, subitamente ela perde o interesse por videogame, subitamente ela perde interesse em sair com os pais. Também é um sinal muito importante do transtorno depressivo. Um outro aspecto que é super importante, principalmente no adolescente e no jovem com depressão, é perda ou ganho significativo de peso sem que o indivíduo esteja fazendo dieta. Então, grandes mudanças de peso também podem nos fazer pensar em transtorno depressivo, muitas vezes né, nessa comorbidade entre depressão e ansiedade, né? O sono também muito frequentemente é alterado nessas crianças. Então, ou perda de sono noturno, aquela criança que passa a ter insônia, dificuldade para começar o sono à noite, começa a se queixar que está com medo de ficar sozinho no quarto, que precisa de companhia para dormir, ou a hipersonia diurna. Então, crianças que começam a sentir muito sono durante o dia, e há uma mudança de padrão, né? Quer dizer, você diz assim, puxa, mas há 1 ou 2 meses atrás isso não acontecia, agora isso está acontecendo. Então, a hipersonolência diurna, a hipersonia diurna, ela também é uma característica de depressão. Agitação psicomotora, principalmente em crianças pequenas. Então, agitação em alguns períodos do dia também é um sinal muito observado em quadros depressivos. Fadiga, então aquela criança que começa a se queixar, que está constantemente cansada, sem que haja um motivo para isso, né? Sentimento, que a gente chama de sentimento de inutilidade ou de menos-valia. Então aquela criança que começa a usar frases como minha vida não vale nada, eu sou muito ruim na escola, eu mereço menos do que os outros. Então esse sentimento de inutilidade, de menos-valia, é muito frequente também na depressão infantil. Um outro aspecto importante, pessoal, é a mudança súbita da atenção e da concentração. Então, crianças com déficit de atenção, muito frequentemente têm um quadro depressivo associado. Vou melhorar essa frase. Muitas crianças com depressão se manifestam do ponto de vista comportamental com falta de atenção e concentração. Então, também, quando você está pensando em fazer um diagnóstico de TDA, transtorno do déficit de atenção, principalmente se for um menino, é muito importante que você pense no diagnóstico diferencial com um quadro depressivo. E tem também aqueles casos mais graves, né? Então, os pensamentos recorrentes em morte, a ideação suicida, tentativa de suicídio, claro que sempre deve levantar uma bandeira vermelha para o quadro de depressão. E lembrar, gente, que muito frequentemente a depressão ela não vem sozinha, né? Então, por exemplo, aqui na minha página, tanto no YouTube como no Instagram, no Face, a gente costuma falar muito sobre autismo. Essa comorbidade entre depressão e autismo, ela é muito frequente. Quando você fala do autismo nível 1, antigamente a síndrome de Asperger, ela é muito mais frequente, né? Então existem estudos que mostram que 2/3, 65, 66% das pessoas com autismo no nível 1 têm ideação suicida, ou seja, já pensaram alguma vez em se matar. E alguns estudos mostram que quase 1/3 das pessoas com autismo 1 já tiveram uma tentativa mal sucedida de suicídio, né? É muito importante quando você avalia autismo e depressão,
você pensar nos fatores de risco para suicídio. Então imagina, você tem um autista nível 1, né, um antigo Asperger, e ele tem, além do autismo, ele tem também um quadro depressivo. Existem algumas coisas que, se você observar nesse indivíduo, seja uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, você tem que ficar muito atento, né? Então, por exemplo, o autismo mais depressão aumenta o risco de suicídio. O autismo mais transtorno opositor desafiante de autoridade aumenta o risco de suicídio. O autismo mais bullying, o autismo mais abuso sexual, o autismo mais um estresse imediato, por exemplo, o indivíduo com autismo nível 1 que perde o emprego subitamente, o risco de suicídio é muito alto. Então, são algumas características das comorbidades da depressão e do autismo que a gente tem que ficar muito, muito atento, principalmente quando a gente fala de pessoas com autismo nível 1.